Senhor, em nome de Jesus é que nós estamos aqui reunidos, te entregando estas canções, e agora pedimos, fala aos nossos corações através da tua palavra, em nome de Jesus, amém. Quando você escuta alguém dizendo eu sou, você espera que essa pessoa complete a fala dela, né? Porque alguém chega e diz assim, eu sou, bom, ela vai ter que completar, porque está faltando alguma coisa aí. Quando alguém diz eu sou, a gente espera que a pessoa diga a sua profissão, né? Eu sou advogado, eu sou marceneiro, eu sou motorista, eu sou médico. Ou que ele diga eu sou de Pelotas, sou de Caxias, sou de Rio Grande. Ou alguma coisa importante que complemente e para nós dê sentido ao eu sou. Porque para nós, alguém dizer eu sou, não significa nada. A gente fica esperando que ela continue a dizer para o que ela vai dizer depois do eu sou, é que vai fazer com que a gente preste atenção em quem ela é, né? Se a gente respeita aquilo que ela é, então ela tem a minha atenção. Mas se eu não respeito aquilo que ela é, então ela não tem a minha atenção. Portanto, para nós, o mais importante normalmente é o que a pessoa diz depois do eu sou. Quando Moisés perguntou para Deus qual era o nome do Senhor, Deus respondeu, está registrado lá em Êxodo capítulo 3, versículo 13. Eles vão perguntar, disse Moisés, qual é o nome dele? E então o que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Deus é o que é e isso basta. Nada pode agregar mais a Deus, porque Deus já é tudo o que Ele poderia ser, já é tudo o que Ele precisaria ser. Não há nada que possa complementar Deus, porque Deus é a plenitude. Agora nós vamos avançar 1500 anos dessa conversa que Deus está tendo com Moisés. Nós vamos avançar 1500 anos depois desse momento que Deus diz, eu sou o que sou. E então, 1500 anos depois, nós vamos ver esta apresentação sendo trazida novamente, agora no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 23. Jesus lhes disse, vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados, porque se não crerem que eu sou, vocês morrerão nos seus pecados. Como assim, eu sou? Lembra que para nós o que vai fazer a gente prestar atenção numa pessoa é o que ela diz depois do eu sou. E Jesus diz, eu sou. Isso hoje para nós não é o suficiente, naquele tempo também não era. Tanto é que eles vão perguntar, é quem? Olha só, na sequência aqui o versículo 25. Então lhe perguntaram, quem é você? Não perca isso em vista. Jesus diz, eu sou, para eles e para nós, normalmente não basta. Então eles perguntam, é quem? Continua para a gente entender se a gente vai continuar prestando atenção, se tu realmente merece que a gente continue te ouvindo. Quem tu és? Quem é você? Então, nós podemos perceber que eles não estão entendendo que Jesus está se identificando com aquele Deus verdadeiro que há 1500 anos antes disse, eu sou o que sou. Eu sou Deus e posso salvar vocês. Sem mim, vocês não podem ser salvos dos seus pecados. Eles não entenderam este eu sou. Então, quando Jesus diz eu sou, eles querem a continuação. Fala aí quem você é. Continua. Mas Jesus já tinha dito quem ele era. Ele é quem é. O grande eu sou, Deus de Deus, Deus com Deus, como o mesmo apóstolo João que está registrando essas palavras aqui, começa o evangelho dizendo, no princípio era a palavra, e a palavra era Deus, e a palavra estava com Deus. Sendo Deus com Deus, Jesus veio falar sobre Ele e o Pai, com quem é,
foi e sempre será um. E aí a continuação, no versículo 25, Jesus respondeu. Lembra qual é a pergunta deles? Quem tu és? Jesus respondeu, o que eu tenho dito a vocês desde o princípio? Muitas coisas tenho para falar e julgar a respeito de vocês. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele ouvi, essas digo ao mundo. Eles não entenderam que Jesus lhes falava do Pai. Então Jesus lhes disse, quando vocês levantarem o Filho do Homem, então saberão que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Resumo até aqui, Jesus diz de forma completa, eu sou. Eles não entendem e perguntam, és quem? Jesus responde, eu estou tentando, desde o início, deixar claro para vocês, o que eu estou falando desde o princípio, o que eu estou mostrando a meu respeito. Mas eles continuam não entendendo. Jesus, profeticamente então, vai falar sobre a sua ressurreição, né? Vai ser levantado da terra, porque ele vai ser crucificado, a cruz será erguida, e ele diz que naquele momento as pessoas poderiam entender como nós entendemos hoje quem ele é. O Filho de Deus eterno que veio a este mundo em forma humana para tomar o meu e o seu lugar naquela cruz, e em vez de nós sermos levantados da terra pelos nossos pecados e simplesmente morrermos, cumpriu a ele, morrendo no nosso lugar, pagar a dívida causada pelo pecado, mas sendo Deus de Deus, vencer a morte. Então ele diz que quando isso acontecesse, se poderia entender que aquele era de fato quem ele era, quem ele dizia que ele era, quem ele dizia ser. E bem, nesse momento, alguma coisa fantástica acontece, porque, em outras palavras, Jesus está falando o Evangelho aqui. Porque o que é o Evangelho senão a boa notícia que o Filho amado de Deus veio a este mundo entregar a sua vida no meu e no seu lugar, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, para que a gente conheça Deus. Então, em outras palavras, Jesus está trazendo aqui o Evangelho. E quando Jesus traz esse Evangelho, uma coisa maravilhosa acontece. Olha só o registro aqui no versículo 8, no versículo 30 do capítulo 8. Quando Jesus disse isso, muitos creram nele. Aqui nós temos uma virada no cenário assim bem drástica, né? Jesus está dizendo, eu sou, tu é quem? E aí Jesus, estou tentando explicar para vocês. Mas aí Jesus fala, olha, quando eu for levantado da terra, vocês entenderão. E o que acontece? Muitos creem nele nesse exato momento, o poder do Evangelho. Há ali uma luz, há um momento, há algo especial que muda aquele cenário, pelo menos naquele momento. Muitos creram nele. Se nós terminássemos a leitura bíblica aqui, a gente poderia ter a ideia de que foi um final feliz, né? Jesus diz, eu sou, tu és quem? Eu sou o cara que vai ser levantado da terra. Ei, muitos creem nesse momento, a gente podia até acrescentar aqui e foram felizes para sempre. Mas, infelizmente, não é isso que acontece. Porque se a gente se apegar a palavras e aos nossos conceitos teológicos, a gente acaba completando a história do nosso próprio jeito, de acordo com a nossa própria teologia e doutrina, né? Não é necessário crer para ser salvo, então eles foram salvos, porque olha só, creram, está resolvido, ponto final, cada um para sua casa, a gente se vê no céu. Só que não foi o que aconteceu, porque uma coisa é crer que alguém existe e que até seja quem diz ser, mas a outra coisa é viver baseado nessa existência. São duas coisas diferentes. Eu posso crer que o médico existe, eu posso crer que ele é um bom médico, eu posso crer que ele traz cura com suas técnicas e conhecimento. Mas se quando eu estou doente eu não for até o médico, ou seja, se na minha vida eu não levar em conta quem o médico é, não adianta eu crer que ele existe, não adianta eu crer que ele é médico, não adianta eu crer que ele pode, se eu não viver considerando a existência
dele na minha vida. A fé se desenvolve em etapas e tem dimensões. Por exemplo, alguém pode saber o que é fé, mas não ter fé. E alguém pode crer com a mente, mas não crer com o coração. Alguém pode crer, mas não viver de acordo com essa crença. E eu vou trazer um exemplo próprio. Essa foto no telão mostra eu mesmo há 1 ano e meio atrás, um pouco mais. Você que já está aqui há um tempo, me conhece e sabe que eu cheguei a pesar 132 quilos. Mas o que essa foto aqui mostra? Ela mostra alguém que acreditava que a alimentação saudável é importante e que exercícios físicos regulares são importantes. Nesse tempo eu acreditava nisso. Não me passava na cabeça contrariar isto. Eu jamais desprezei o fato de que ter uma alimentação saudável poderia me trazer saúde. Eu jamais desprezei o fato de que ter atividade física regular poderia me trazer saúde e me tirar daquele estado de obesidade. Porque eu cria nisso. Eu realmente acreditava nisso. Mas qual é o problema? Eu não vivia de acordo com as minhas crenças a esse respeito. Se por um lado eu tinha crença no que poderia me trazer saúde, eu não tinha vida no que poderia me trazer saúde. Nem todo mundo me pergunta, alguns ficam meio acanhados assim, mas foram mais de 40 quilos, aproximadamente 42 quilos até esse momento, sem cirurgia, sem medicação para emagrecer, sem dieta e sem academia. Qual foi a virada da chave? Viver de acordo com aquilo que se acredita. Viver de acordo com aquilo que se acredita. Então aqui tem alguém que acredita, mas não vive o que crê. E aqui, todo Nicolas Cagezinho, tem alguém que crê e vive o que crê. Eu de fato tenho esse compromisso. Eu não estou aqui para falar sobre emagrecimento, eu estou aqui para falar um exemplo prático sobre como a gente é capaz de acreditar em coisas e não viver de acordo com essas coisas e sofrer por conta disso. A gente pode crer que existe um tesouro, mas se a gente não for até o tesouro, nós não temos o tesouro. Às vezes as nossas crenças são conceituais, às vezes as nossas crenças estão nas nossas conversas, às vezes nossas crenças estão na ideia de que no futuro nós vamos fazer aquilo, mas tão distantes da nossa realidade. Veja o que Jesus diz a seguir, versículo 31. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele. Perceba isso, meu irmão, perceba isso, minha irmã. Jesus está falando com pessoas que agora creem nele. Isso é fundamental para entender o que está acontecendo aqui. Jesus não está falando mais com pessoas que não creem que ele é o Filho de Deus, que veio a esse mundo, que vai ser levantado da terra. Jesus está falando com pessoas que creem nele. Se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Para começar, a gente pensa que a gente vai conhecer a verdade vai libertar. Não, conhecer a verdade e ser liberto pela verdade é uma consequência de ser discípulo verdadeiro de Jesus. E ser um discípulo verdadeiro de Jesus requer permanecer na sua palavra, uma vez que cremos naquele que está falando. Então, olha só, João está nos dizendo que eles tinham crido. Jesus estava falando com pessoas que creram nele como nós aqui. Eu acredito que talvez todos os que estejamos aqui, todos os que estão participando do culto online ou assistindo a gravação, têm algum grau de crença em Jesus. Então é como se Jesus estivesse falando para pessoas assim como nós, mas a questão é que tem um se aqui. Se permanecerem na minha palavra, aí então são meus discípulos, porque senão são apenas pessoas que creem em mim, mas não são meus discípulos. É como se Jesus tivesse dito, ok, vocês creram, e esse foi um passo importante, porque sem fé, sem crer, não tem como. A fé é fundamental.
Mas se vocês entendem realmente quem eu sou, a minha palavra vai ser tudo para vocês. Esta palavra será em vocês a verdade que vai libertar vocês. E é aqui que o caldo engrossa. Porque a crença deles poderia até comportar um Salvador. Ah, então existe um Salvador, porque as Escrituras, através das profecias, diziam que realmente viria um Salvador. Mas o que a crença deles não comportava é que eles precisavam deste Salvador. A crença deles comportava que Jesus, então, era alguém muito legal, alguém que podia fazer muitas coisas para outros que precisassem, porque eles não precisavam. Criam, porque Jesus falou para os que criam. No entanto, a crença deles, conforme a gente vai ver agora no próximo versículo, não comportava a ideia de que eles precisavam de Jesus. Versículo 33, eles responderam: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Uau, mudou o jogo de novo, né? Porque, vamos lá, Jesus está dizendo: eu sou. Tu és quem? Estou tentando dizer isso para vocês desde o começo, mas quando eu for levantado da terra, vocês vão entender. E acontece algo do Espírito ali, que eles, de alguma maneira, passam a ver Jesus diferente. Eles creem em Jesus. Então imagina, assim, dá para até imaginar em câmera lenta, né? Aquelas caras, tu é quem? E daqui a pouco Jesus fala algumas coisas, o Espírito Santo está aí. Uau, é Ele! Que maravilha! E Jesus está dizendo, então, bom, vocês creram em mim. Então as minhas palavras têm que permanecer em vocês, porque senão vocês estão mortos nos seus pecados. Aí então, se vocês crerem em mim e permanecerem nas minhas palavras, vocês serão livres. Como é que é? Como é que é? Eu vou ser livre? Mas eu sou descendência de Abraão. Jamais fomos escravos de ninguém. E esta resposta deles mostra um dos maiores inimigos daqueles que creem em Jesus. Na verdade, do ser humano de forma geral, mas isso é muito presente no meio dos discípulos de Jesus, ou daqueles que creem em Jesus. É a negação. Negação é negar a realidade que está diante de si. A negação existe como mecanismo de defesa em determinados momentos da nossa vida, porque a gente não sabe lidar com aquela situação, então a gente procura se proteger negando a realidade. O problema é que tem pessoas que vivem em negação, que é não reconhecer a realidade ao seu redor permanentemente. Porque quer ver uma coisa? Eles estão dizendo, nunca fomos escravos de ninguém. Onde é que eles nasceram como nação? No Egito. E o que eles foram lá? Escravos. O reino do sul, Judá, foi levado para o exílio por quem? Pelos babilônios. Foram escravos da Babilônia. Depois, da Pérsia. Agora eles estavam sob dominação de quem nesse momento histórico? Dos romanos. Durante muito tempo eles foram oprimidos pelos filisteus. Então o que esse povo foi durante muito tempo é escravo. Mas nunca fomos escravos de ninguém. Cegueira histórica. Mas também cegueira espiritual. Porque a pior escravidão é a escravidão do pecado. E Jesus vai direto para ela. Versículo 34. Jesus respondeu: em verdade lhes digo que todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre em casa, o filho sim. Fica para sempre. Se, pois, o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Eles achavam que ser descendência de Abraão bastava, que então eles não precisavam ser salvos, porque eles estavam sob o pacto da aliança de Deus com Abraão. Então, quem precisava ser salvo eram os outros, não nós. Eles acreditavam que não poderiam ser atingidos por nada, apesar de o tempo todo estar sendo atingido por tudo quanto é coisa. Quando eles eram atingidos, a gente vai ver eles entrando em negação lá em Ezequiel, né? Não, isso não está acontecendo. O templo de Deus está aqui conosco, então isso aqui não é real. Vai dar tudo certo.
Isso não aconteceu, como nós vemos aqui no Evangelho de João. E é interessante que Jesus faz uma analogia usando a figura de um escravo. Porque um escravo, dependendo da sua função, ele até podia passar várias horas do dia dentro da casa grande, da casa da família dos senhores. Durante algumas horas do dia, ele podia estar dentro daquele contexto de luxo, daquele contexto de requinte. Por algumas horas do dia, mesmo ele sendo escravo, ele poderia ver coisas que ele não poderia ver lá na senzala, mas por ele ser escravo, ao final do dia, ele tinha que ir lá para a senzala, porque ele era um escravo, ele não era o filho que podia viver dentro da casa. Mas o que o escravo e o filho tinham em comum em alguns momentos? Estar na casa grande. A diferença é que o escravo não podia permanecer lá, ele não era livre para desfrutar da casa grande. Tinha que voltar para o seu lugar, que lembrava de fato que ele era escravo. Ele não era de lá, tinha que estar junto com os outros escravos. E por que Jesus usa essa ilustração? Porque da mesma maneira, no tempo do Senhor, e hoje, agora, existem muitas pessoas que também creram em Jesus. Tem muitas pessoas que creem em Cristo, mas não permanecem em sua palavra, porque ainda são escravizados em seus pecados, mesmo que não se deem conta deles, mesmo que achem que está tudo bem. Porque se tem uma coisa, meus irmãos, que a gente precisa atentar, é que o pecado anestesia. A gente aprende a viver longe de Jesus, a gente aprende a viver uma vida de religião, a gente aprende a viver uma vida de pecado, a gente se acostuma, até tem um texto de muitos anos atrás, né? A gente se acostuma, mas não devia, a gente se acostuma com as coisas, o pecado anestesia. Então hoje as pessoas vivem do jeito que querem, e validam a sua vivência dizendo: Deus quer que eu seja feliz. Como se Deus quisesse que a gente fosse feliz pisando na cruz de Cristo, rejeitando a obra do Filho amado dele, que morreu por causa dos nossos pecados. Mas pensa comigo, Jesus morreu na cruz, foi levantado da terra por causa dos nossos pecados, para que nós fôssemos livres do pecado. Será que Deus quer que eu seja feliz no pecado, vivendo no pecado? Certamente que não. Então quando a gente nega, nós não estamos sendo diferentes dessas pessoas que dizem: nós nunca fomos escravos, mas a maior parte do tempo vocês foram escravos. E o grande problema, talvez, que confunde muitas pessoas, é que muitas pessoas que creem em Jesus, mas não permanecem na sua palavra, e permanecer na palavra do Senhor Jesus é conhecê-la, porque lê, porque medita, porque pratica, porque vive ela, porque é uma realidade, porque sabe quem está dizendo, que é o eu sou, que tem tudo o que a gente precisa. Então crê, mas não permanece na palavra. E aí, ainda sendo escravo, ainda sendo escrava, tem alguns vislumbres da casa grande. O que isso significa isso? Quando aquelas pessoas que de alguma maneira creem em Jesus, têm experiências espirituais. E qual é o gigantesco problema aqui? É que as experiências espirituais acabam validando para a pessoa o entendimento de que ela é salva. E ela não é. Ela continua sendo escrava do pecado, mas ela crê em Jesus, e ela entra na casa grande, onde mora o filho, onde mora a família, mas ela não é de lá. Só que como ela teve aquele vislumbre da glória, quando ela teve vislumbre daquela vida, ela achou: sou daqui, só pode ser porque eu estou vivendo isso. Então aquelas experiências maravilhosas, aquela visão que a gente tem naquele momento, que talvez nos leve às lágrimas, que talvez nos emociona tanto, nada mais é do que esse momento em que eles creram e viram: uau! Acontece que eles continuavam sendo escravos, mesmo tendo crido, e pode parecer contraditório o que eu estou dizendo aqui, mas agora vai ficar mais claro ainda nas palavras de Jesus. Porque ser livre significa ter sido liberto.
ter recebido a alforria daquilo que nos escravizava. Jesus diz: eu sou aquele que liberta. Não importa de onde você vem, o que você tem ou não tem, o que você fez ou não fez, sem mim continua sendo um escravo. Só existem dois pais, em primeira e última instância: ou somos filhos de Deus, ou filhos de Satanás. Não tem meio termo. O ser humano gosta de algumas frases que não são verdadeiras, porque diz assim: Deus é pai. E isso é verdade. Mas ele não é pai de todos. Ele é criador de todos. Acontece que, devido ao pecado, o mundo passou a pertencer a Satanás. E nós só deixamos de ser filhos de Satanás no momento em que nós somos libertos pelo Filho amado de Deus. E então, nesse momento, Deus Pai nos torna seus filhos e filhas por adoção. É o que diz a palavra. Então Deus sim é pai, porque isso tem a ver com o caráter dele, com quem ele é, mas ser filho de Deus depende de ter recebido o Filho primogênito amado de Deus, unigênito amado de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Mas olha só como Jesus vai ser contundente aqui, versículo 39. Então lhe disseram: nosso pai é Abraão. Mas Jesus respondeu: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as coisas que ele fez. Versículo 44. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim. Uau, que reviravolta, né? Crê, não crê. Eu sou, é quem? Estou tentando explicar para vocês, sou aquele que será levantado da terra e vocês vão entender. E eles creem em Jesus, então Jesus diz para aqueles que creram nele: vocês não creem em mim. Por quê? Porque antes estava retratando um tipo de crença que fazia com que Jesus pudesse ser aquele que ele está dizendo quem é, mas isso não tem nada a ver comigo. Essa fé eles não tinham, a fé de reconhecer que eles precisavam de quem Jesus é. Então qual é a situação deles? Eles creem em Jesus, só que não, mas ainda continuam sendo filhos do diabo. Já se deu conta disso, meu irmão? Já se deu conta disso, minha irmã? Eu sei que hoje eu estou com um tom meio profético aqui, porque eu estou sendo contundente, mas eu acho que num momento como esse, de celebração da ceia do Senhor, a gente precisa ter os nossos olhos levantados para o espelho. Porque quando a gente levanta os olhos para Jesus, a gente vê uau, realmente. Mas quando a gente olha para nós mesmos, a gente pode ter o entendimento sobre que tipo de crença de fato eu tenho em Jesus. Se ele é aquele sobre quem eu canto, que eu até falo dele para as pessoas, que eu até concordo que ele é quem diz que ele é, mas a minha vida dirijo eu. A minha vida toco eu. As minhas prioridades defino eu. E querido, nós somos o tipo de igreja que não vai ignorar as palavras de Jesus, sejam quando Jesus diz: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu os aliviarei, mas seja Jesus dizendo para pessoas que creem neles: vocês são filhos do diabo. E que triste que hajam pessoas que creem em Jesus, mas sem se dar conta, são filhos do diabo. Isso deveria surpreender? Não, porque lá no capítulo 2, do versículo 19 de Tiago, diz que os demônios creem. Isso significa que pessoas que creem em Jesus, mas não permanecem em Jesus, têm um nível de fé demoníaca. Porque a fé demoníaca é essa, é crer que Deus existe, mas não ter um relacionamento com Ele. É viver separado de Deus, é afastado de Deus. Então nós não podemos baratear o Evangelho, nós não podemos ignorar o
preço que é seguir Jesus, porque Jesus disse: quem quiser vir a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus diz: ninguém vai construir uma torre sem se assentar antes e ver se tem os recursos para fazê-la. Ninguém sai uma guerra antes sem entender o tamanho do adversário. Quando Jesus está falando isso, ele está falando sobre o que custa segui-lo, e não custa nada que a gente possa pagar, mas custa tudo que nós somos, porque quem Ele é, está se entregando por nós, para que nele nós sejamos. O que é necessário então para ser liberto do jugo do pecado e ser salvo da morte eterna? Obviamente, crer em Jesus, mas crer completamente e viver na sua palavra. Versículo 51, em verdade lhes digo, que se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Não é isso que nós queremos, não é isso que nós precisamos. Nós vivemos num mundo cercado de morte, nós nos entristecemos o tempo todo por pessoas amadas, por pessoas queridas que perdemos, ou que essas pessoas perdem pessoas. Um mundo afetado pela morte, mas principalmente pelas todos os tipos de outras mortes também causadas pelo pecado, as mortes de relacionamento, a morte da moralidade, a morte da alegria, a morte das cores, a morte de tudo nesse mundo que está perecendo. Mas há um Salvador, o grande eu sou, e Ele está dizendo: quem guardar minha palavra não verá a morte eternamente. Tem um tempo, tem um prazo, enquanto vocês estão nesse mundo verão a morte, depois ela não pode atingir vocês. E agora nós vamos ver que aquelas pessoas criam, pelo menos por um breve momento, que Jesus poderia até ser o Filho de Deus, mas que definitivamente não criam que elas precisavam de Jesus, então elas chutam o balde. Olha só o versículo 52. Então os judeus disseram para Jesus, para aquele a quem eles haviam crido, naquele em quem eles haviam crido. Olha o que eles dizem, olha que virada aqui. Agora estamos certos que você tem demônio. Abraão morreu, e também os profetas, e você diz: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. Olha o que eles dizem: você não está querendo dizer que é maior que Abraão, o nosso pai que morreu. Também os profetas morreram. Quem você pensa que é? Lembra do início? Quem que Jesus disse que é? Eu sou. Tu és quem? Eu sou. Quem tu pensa que tu és? Porque tem tudo a ver com isso. Tem tudo a ver com saber de fato quem Jesus é. Jesus responde: se eu glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é o meu Pai, o qual vocês dizem que é o Deus de vocês. Vocês dizem que é o Deus de vocês. Entretanto, vocês não o conhecem. Eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, eu serei como vocês, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, o pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia. E ele viu esse dia e ficou alegre. Então os judeus lhe perguntaram: você não tem nem 50 anos e já viu Abraão, que vivera muito mais do que 1000 anos antes? Tu não tem nem 50 anos e tu está dizendo que Abraão te viu, que tu viste Abraão? Em um momento eles criam em Jesus, em outro literalmente demonizavam Jesus. Porque na concepção deles, eles não precisavam realmente de Jesus. Eles podiam aceitar que Jesus falasse até a respeito dele, mas não a respeito deles. E é assim que é a vida de quem tem uma ideia e até uma crença em Jesus. Hoje, falar de Jesus é diferente do que falar de Jesus há 50 anos atrás. Falar de Jesus há 100, 150 anos atrás, em muitas partes do mundo, era falar sobre alguém que nunca ninguém tinha ouvido. Agora, o que é falar de Jesus? Se eu disser, fale de Jesus para os seus amigos. Seus amigos já ouviram falar de Jesus, né? Talvez eles até digam que creem em Jesus. Talvez seja o caso de muita gente que ou aqui presente ou online também conhece Jesus, crê em Jesus, mas ainda não enxerga a escravidão que existe
na sua própria vida, mas porque tem alguns vislumbres da casa grande, para usar a analogia que Jesus usou do escravo que não permanece, acabam esquecendo da sua escravidão. Mas eu não estou aqui para ser o profeta do Apocalipse, porque esse mesmo Jesus está trazendo esperança. Jesus não está apontando o dedo para dizer, vocês não são nada, acabou para vocês. Jesus está dizendo, olha a realidade de vocês, eu vim para mudar a realidade de vocês, porque vocês, se vocês crerem no Filho, se vocês permanecerem na minha palavra, vocês não morrerão eternamente. Então Jesus está mostrando a realidade para mudar a realidade. O Espírito Santo nunca mostra nossos pecados para nos acusar, quem faz isso é Satanás. Quando o Espírito Santo mostra os nossos pecados, é para nos resgatar deles, porque Deus nos ama e por este amor enviou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então não estou aqui para dizer, talvez você seja filho do diabo, morra e vá para o inferno, mas ei, questione a sua crença. Questione a suficiência da sua vida. Se eu sou basta, se eu sou é tudo para você, se eu sou, Jesus dizendo eu sou, é tão suficiente para você, é tão central na sua vida, que você não consegue se imaginar longe da palavra dele, longe de receber da palavra dele, longe de ser preenchida pela palavra dele, longe de viver a palavra dele do jeito que ele falou. Essa é a questão. Esta é a questão, porque se quem Ele é o que você entende precisar, você vai ouvir as palavras dEle. Eu me lembro quando eu fui ministrar uma palestra numa faculdade aqui em Caxias, e quando eu cheguei na sala, a professora falou, hoje está conosco o pastor Davi. Que tipo de atenção você acha que eles me deram lá, quando a professora falou na faculdade, este é o pastor Davi? Nem viraram para me ver, nem tchu, continuaram rindo, continuaram conversando, os universitários. Mas quando ela começou a falar meu currículo, falar sobre as minhas formações, sobre coisas que eles estão anos e anos de distância para chegar lá, quando ela terminou de apresentar o meu currículo, estava todo mundo de frente para mim, sentado, quietinho. Porque aquele currículo validou para eles o eu sou. Agora Jesus é pleno. Jesus não precisa fazer curso, Jesus não precisa adquirir experiência, porque Ele eternamente é a plenitude. E quando Ele dá de si mesmo. Eu vim para que vocês tenham vida, porque Ele é a vida. Eu vim para que vocês tenham vida plena. Aqueles jovenzinhos universitários começaram a prestar atenção no que eu estava falando ali, porque eles disseram, o que ele é, talvez eu queira ser. Não que todos ali quisessem ser pastor, mas em termos de ter formações. Então, eu tive a atenção deles, eu pude falar naquela faculdade sobre religião e espiritualidade e apresentar Jesus. Foi o que eu fiz, sem terminologia cristã, mas apresentei Jesus. Então eu tive a atenção deles, porque quem eu sou pôde chamar a atenção deles. Meus irmãos, aquilo que chama a sua atenção, aquilo que ganha a sua atenção, ganha você. Quando Jesus diz eu sou, se isso chama a sua atenção, você chegou lá. Esta é a sua fé que salva. Não é aquele primeiro tipo de fé que você diz, legal, ele é, mas é aquele tipo de fé que faz com que você não veja a morte eternamente. Quando nós encontramos a suficiência em Cristo, queridos, nós paramos de tentar ser. Porque no passado, para mim, estas coisas importavam muito. Ter posição, ter cargos na denominação. Teve um tempo que eu não via a hora de chegar ao próximo diploma para poder dizer que eu sou aquilo lá. Irmãos, pela graça do Senhor, hoje eu sei que isso
não serve para nada a não ser para abrir algumas portas. E quando abre as portas, eu quero ser nada mais e nada menos do que um discípulo de Jesus ali. Porque o que as pessoas precisam não é de um advogado, não é de um psicólogo, não é de um bacharel nisso, um mestre daquilo. Que as pessoas precisam é de discípulos de Jesus, que vivem com Jesus e que compartilham o grande eu sou em cada um dos seus relacionamentos. Aquilo que você pode vir a ser nesse mundo, suas habilidades profissionais, aquilo que você pode vir a ter nesse mundo, as posições sociais, familiares que você pode vir a ocupar nesse mundo, não tornam você mais ou menos, mas determinam o tipo de portas que são abertas por onde você deve passar e levar o grande eu sou. Levar Jesus para as pessoas, porque primeiro, Ele já está vivendo em você. Eles disseram, você não tem 50 anos e já viu Abraão? Que história é essa? E aí Jesus, o último versículo de hoje, responde dizendo, em verdade lhes digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Como é que Jesus começou a história? Eu sou. Como é que ele termina aqui? Eu sou. Porque Jesus não vai se moldar. Jesus não vai se moldar a necessidades pessoais, porque Ele é quem Ele precisa ser, Ele é quem Ele deve ser, Ele é tudo que poderia ser, porque Ele é plenitude. Eu sou. Tu és quem? Eu sou. Quem tu pensa que és? Eu sou. Nós como igreja não vamos tentar fazer Jesus caber dentro da nossa teologia, dentro da nossa doutrina, dentro do que a gente quer que Ele seja, porque ou Ele é quem é, ou não é Jesus. É uma religião, é uma fantasia, é um misticismo, é uma superstição, mas não é Jesus. Você chega lá, quando quem Jesus é seu tudo, e tudo que você tem só faz sentido, porque está a serviço dEle. Você só chega lá, quando a palavra do Senhor é a sua riqueza, quando você permanece nessa sua palavra. E que palavra é essa? É a palavra de Deus registrada nas Escrituras. E você demonstra isso, lendo, meditando, praticando. Que Jesus seja mais do que uau para você, mas que Jesus seja tudo em você. Também não gosto muito de quando a gente, às vezes eu faço essa pergunta para instigar a ideia do relacionamento, né? Mas quando diz assim, Jesus para mim é. Jesus para mim é complicado, né? De certa maneira. Porque Ele é o que é. Sou eu para Ele. Jesus não nos criou porque precisava, porque da sua plenitude nós viemos, ou seja, nós não viemos da incompletude de Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, puxa, só nós três, vamos criar uns anjinhos para nos alegrar aqui, não, mas só os anjos, não, vamos criar umas pessoas aqui para nos entreter, porque essa eternidade está muito monótona, não, da sua plenitude Ele nos gerou, e é da sua plenitude que nós recebemos graça sobre graça, pilhas e pilhas de graça sobre a nossa vida, decorrendo de quem Ele é. Então essa noite, meu irmão, essa noite, minha irmã, eu estou aqui para proclamar que Jesus é. E para dizer a você nesse nome poderoso do grande eu sou, dê todos os passos necessários para encontrar suficiência nele, suficiência em Jesus. Nós vamos hoje aqui celebrar a ceia do Senhor, e aqui nesse cálice nós temos a representação do sangue de Jesus vertido por nós naquela cruz. Nós temos nesse pão a representação do corpo do Senhor Jesus, do sangue vertido por nós na cruz e do seu corpo entregue por nós na cruz. Momento sobre o qual Jesus falara quando disse, vocês vão entender quando eu for levantado da terra. Quando Ele falou sobre isso, Ele falou sobre o seu sacrifício, o grande eu sou morrendo na cruz, mas o grande eu sou vencendo a morte. Nós ao cantarmos essa canção, convido você a vir buscar o cálice e o pão, com gratidão no coração, mas também fazendo todas as perguntas ao Espírito Santo agora, dizendo, me mostra, Espírito Santo, qual é a minha fé.
e declarando para ele: eu não quero ter uma fé que crê que Jesus é quem diz que é, mas sem crer na minha necessidade de estar nele. Porque aqueles judeus criam que Jesus podia ser o Salvador, mas não criam que precisavam daquele Salvador. Aqueles judeus criam que Jesus existia, como os demônios creem que Jesus existia, mas não eram salvos, continuavam sendo filhos de Satanás. Que nessa noite o Espírito Santo promova a libertação com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, resgatando pessoas da escravidão do pecado, resgatando pessoas das mãos de Satanás, trazendo-os para que sejam filhos de Deus, trazendo para que sejam filhas de Deus. E que você que pensa ser salvo, encontre resposta da ação do Espírito Santo na sua própria vida, porque é na suficiência de Cristo que está a resposta sobre quem Ele é na sua vida. Por favor, enquanto cantamos, venha esparçadamente. Nós estamos com 2 vírus circulando aí na nossa região, tanto a Covid quanto um que está gerando uma virose em quase 30 cidades da nossa região. Então eu recomendo que você passe um álcool em gel antes de pegar o pão e o cálice. Tem álcool em gel em cada uma de suas mãos. E aí espere para a gente fazer isso juntos. Quanto amor Ele tem por mim, quanta dor sofreu por mim, por amor. Quanto amor Ele tem por mim, quanta dor sofreu por mim, por amor. A razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus, que Ele deu o seu Filho pra morrer na cruz por mim. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste meu interior e agora eu quero viver pra transmitir este amor que vem de ti. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste meu interior e agora eu quero viver pra transmitir este amor que vem de ti.
sei como você entende essa canção, mas até pode parecer uma contradição com tudo aquilo que a gente já conversou até agora, né? A gente está dizendo que Ele é. E agora a gente está cantando que a razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Será que a gente não virou agora, nesse momento do culto, de cristocêntricos para antropocêntricos? Bom, é um problema quando a gente tem uma fé funcional, quando a gente crê em Jesus para resolver os nossos problemas. Mas acontece que tem tudo a ver com quem Ele é. Porque a primeira vez que Deus disse, eu sou, sabe em que contexto Ele está dizendo isso? Ele se apresenta para Moisés, eu sou o que sou, desci para livrá-los. Já pensou nisso? Eu sou, desci para livrá-los. 1500 anos depois, Jesus diz, eu sou, desci para livrá-los. Porque em outras palavras é isso que Jesus está dizendo, se vocês não crerem em mim, vocês estão mortos em seus pecados, vocês morrerão em seus pecados, mas se vocês crerem em mim, então vocês não vão ver a morte eternamente. Então o Senhor, 1500 anos diz, eu sou. No momento que Ele diz, desci para livrá-los, e vem Jesus e diz, eu sou, desci para livrá-los. Ele não desceu porque precisava, mas Ele desceu por ser exatamente quem Ele é. Exatamente como Ele é, um dos seus atributos é amor. E então quando o Senhor Jesus Cristo vem a este mundo, o grande eu sou vem a este mundo, descendo para livrar-nos, Ele mostra que somos alvos desse amor, que nos leva em direção a Ele mesmo. Por isso nós precisamos agora estar com os nossos corações cheios de gratidão, porque eu sou desceu para livrar-nos, e aqui tem o preço deste livramento, aqui tem o que causou ao grande eu sou, seu sangue vertido por nós na cruz, e seu corpo entregue por nós na cruz. E eu acho muito significativo, que a palavra do Senhor diz, toda vez que vocês fazem isso, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Toda vez que a gente come do pão e bebe do cálice, a gente anuncia a morte do Senhor até que Ele venha, até que Ele volte. O que a gente acabou de cantar? Que eu quero viver para transmitir este amor. Participar da ceia do Senhor é entender que nós precisamos anunciar este amor. Mas como anunciar este amor se está dizendo que vocês anunciam a morte do Senhor? Por que Ele morreu? Por que Ele morreu? Por amor. Por amor. Ele morreu por amor. Então quando nós participamos, nós anunciamos o seu amor, nós anunciamos o preço do amor. E eu gostaria que você recebesse isso agora, porque a verdade é que Satanás atua. O diabo, ele não quer perder filhos, e ele não quer que os filhos de Deus vivam como filhos de Deus, ele quer que os filhos e filhas de Deus vivam uma segunda vida, longe do Senhor. E ele nos acusa. Lembra a diferença da voz do Espírito Santo e do pecado, né? E de Satanás. Talvez ambos vão mostrar pecado em nossa vida, mas Satanás é para nos acusar, para fazer com que a gente viva remorso e culpa. O Espírito Santo também mostra pecado, mas é para nos resgatar de lá. É uma voz de resgate, é uma voz de amor. E uma das maneiras que nós temos para demonstrarmos a nossa gratidão é louvando ao Senhor com palavras que sejam verdadeiras a respeito dEle, com compromissos do nosso coração diante dEle. Por isso eu quero convidar você, enquanto segura esse pão que representa o corpo de Cristo, enquanto segura esse cálice que representa o sangue de Cristo, seja grato, esteja em oração, esteja em adoração, amém? Louvando o Senhor pelo seu grande amor, por quem Ele é. Quanto amor Ele tem por mim. Receba isso pela fé. Eu sou e desci para livrá-los, para livrar você, para livrar a mim, para nos livrar. Eu sou e desci para livrá-los. Por amor. Essa música fala desse amor e desse preço de amor por você. Quanto amor Ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim.
vida tem valor. Sou tão precioso para Deus, que Ele deu o seu Filho para morrer na cruz por mim. Sabe o que Jesus disse para aquelas pessoas antes de acontecer? Quando o Filho do Homem for levantado, entenderão. Ou seja, Jesus viu o que estava para acontecer, e Jesus viu por que ia acontecer. Jesus viu que o meu pecado e o seu pecado o castigariam naquela cruz. Jesus viu o teu rosto, Jesus viu o meu rosto. Mas quando ele disse, entenderão, ele também viu o meu rosto, ele também viu o seu rosto. O grande eu sou pensou em mim, pensou em você. E o Senhor hoje, Senhor da eternidade, do céu e da terra e de tudo que existe, está nos vendo segurando isso. Ele está olhando para cada um de nós. E eu tenho certeza que o plano dele continua sendo o mesmo. Que a morte não domine mais você. Que você não volte para a escravidão. Então louve, adore, devolva toda a expressão de amor do Senhor pela sua vida a Ele, dizendo: eu recebo, te agradeço, também te louvo. A palavra de Deus diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Meu irmão, minha irmã, que beleza nesse momento singular, que beleza nesse momento maravilhoso. O que Jesus disse na cruz? Está consumado. Aquele que é tudo, fez tudo o que tinha para fazer. Não há mais nada que eu e você precisamos fazer, a não ser estarmos nele. Por isso louve, por isso adore. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste meu interior, e agora eu quero viver para transmitir este amor que vem de ti. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste meu interior, e agora eu quero viver para transmitir este amor que vem. Mais uma vez. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste meu interior, e agora eu quero viver para transmitir este amor que vem de ti. Você e Deus agora, fale com o Senhor Jesus. Fale com o grande eu sou, o teu Senhor, teu Rei, teu Salvador, aquele que é. Fale com Ele. Em nome de Jesus, o grande eu sou, nós participamos deste momento. Senhor, obrigado por sendo quem és, sendo tudo, não precisando de nada. O Senhor veio atrás de nós nos resgatar. Isso mostra que realmente Tu és tudo o que poderia ser. Tu és insuperável, Tu és maravilhoso. Senhor nosso Deus, quando nós paramos para pensar na Tua imensidade, no Teu poder, na Tua glória, olhamos para nós, somente quem Tu és para explicar como é que Tu poderias vir nos resgatar.
como é que tu poderias vir descer a este mundo para nos livrar? Glórias a ti, louvado seja o teu nome, adorado seja o Senhor, o único digno de toda honra e de toda glória, o único que merece a nossa vida, e nós nos colocamos inteiramente nas tuas mãos, pela fé, não pela fé da mente, não pela fé do conceito, não pela fé da doutrina ou da teologia, mas pela fé do relacionamento com Jesus Cristo. Leva cada um para o próximo passo, em nome de Jesus, amém. Amém? Olha só, vai aparecer os contatos aqui, você pode se assentar alguns instantes, mas se você quiser tirar foto, inclusive, do telão, para ter os nossos contatos, a gente quer ajudar você a dar o próximo passo no que você tem vivido. Então, se você quer saber mais sobre esse Jesus, se você não conhece nada ou pouca coisa a respeito de Bíblia, eu quero dizer para você que eu estou à sua disposição. Então, entre em contato comigo, quero saber mais sobre Jesus, quero conhecer a Bíblia, a gente vai ajudar você na etapa que você está. Se tudo para você é novidade, a gente tem um discipulado bem base mesmo, bem fundamento. Mas se você já tem uma caminhada com Jesus, a gente tem a nossa escola bíblica, a gente reúne online nas quintas-feiras à noite, e a gente estuda profundamente a palavra de Deus, entendendo Jesus em cada livro da Bíblia. Meu contato está aí, 9907-5685. Se você também quer se juntar a nós, não ser só um frequentador, mas um membro desta comunidade de discípulos de Jesus, entre em contato comigo, para eu esperar você no próximo domingo às 13h30. Se você está vivendo um momento difícil da sua vida, e considera que a gente pode estar com você nessa hora, para orar, para aconselhar, para trazer para você, de forma prática, Jesus no momento de vida que você está vivendo, Josiel é o nosso pastor de cuidado pastoral, 98120-4503. Manda um WhatsApp direto para ele. Se você quer se envolver com a obra do Senhor Jesus Cristo, você quer integrar um dos ministérios da igreja para expressar amor, ou talvez gerar um ministério que hoje nós não temos para amarmos mais e melhor onde nós não amamos ainda hoje, entre em contato com o pastor Felipe, 99987-6257. O passo que você está, a gente quer caminhar com você e darmos juntos os próximos passos. Nunca vivemos, jamais, uma fé conceitual, mas uma fé viva em Jesus. Amém? Vamos nos colocar em pé e encerrarmos esta celebração, reafirmando a única razão da nossa adoração. Jesus, o grande eu sou. Única razão da minha adoração, és tu, meu Jesus. Único motivo para viver, és tu, meu Senhor. Única verdade está em ti, tu és a luz, minha salvação. Único amor, és tu, Senhor, e para sempre te adorarei. Tu és todo poderoso, grande e majestoso. Tu és forte, invencível, não há nada como tu. Tu és todo poderoso, grande e majestoso. Tu és forte, invencível, não há nada como tu. Não há nada como tu, meu Jesus. Não há nada. Tu és todo poderoso, grande e majestoso. Tu és forte, invencível, não há nada como tu. Tu és todo poderoso, grande e majestoso. Tu és forte, invencível, não há nada como tu. Não, 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 não. Não há nada como tu, meu Jesus. Não há nada.
Amém? Glória a Deus. Tenha uma semana abençoada e abençoadora em nome de Jesus, o grande eu sou. Aqui não dá pra colocar, né? Aqui não dá pra colocar, né? Se tivesse um pouco mais deitado, ou tivesse menos tempo,